Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Podemos sentar. Quantas vezes já deve ter ouvido esse versículo aqui, né? Mas Deus sempre traz algo novo, né? Na palavra dele. Isso que é magnífico, isso que é esplêndido, porque o nosso Deus é o Deus de toda a sabedoria, né? E aqui o texto diz assim, ó: Eis que venho sem demora. Olha que interessante. A Bíblia fala lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 18 em diante, o seguinte: Não erreis, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender-se. Qual é o propósito de Deus para que ele aparentemente venha a demorar? É para que todos venham se arrepender. O que é arrependimento? Metanoia, mudança de comportamento. Como que está a sua vida com Deus? Como que está a minha vida com Deus? Por que será que o Senhor está demorando, entre parênteses, né? Porque ele diz que não demora. Uns dizem que ele demora, mas ele não demora. Na verdade, ele está dando tempo para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Glória a Deus. Ele não está lá no céu aguardando unicamente para salvar mais pessoas. Sim, esse é o propósito também, mas para que eu venha todos os dias a ter uma mudança de vida. Para que eu todos os dias possa me aproximar mais dele. O tema da campanha é Volta de Jesus. Irmãos, falar sobre volta de Jesus é falar sobre santidade. Não tem outra conversa. Falar sobre amor de Jesus é novo nascimento. Mas falar sobre volta de Jesus é falar sobre estar preparado. Estar preparado. Diz Amós 4,12. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Temos que estar preparados para o encontro dele. A grande questão de quando se demora está lá em Mateus capítulo 25, quando fala da parábola das 10 virgens. O que acontece com elas? Porque o noivo tardou-se, tosquenejaram todas. Quando o noivo tarda, muitas pessoas acabam, descansando na sua vida espiritual. Mas Jesus vai voltar quando? Não sei quando ele vai voltar, então eu vou dedicar minha vida 100% ao meu trabalho, 100% às coisas desse mundo, 100% às coisas dessa vida, e esquecem que ele vem sem demora. E esquece que muitas das vezes a gente está se dedicando às coisas que Paulo fala lá em 1 Coríntios 15:19, que se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida tem que estar de olho aqui, é na coroa. Temos que estar com olhos fitos na coroa. Tudo bem, mas eu não posso trabalhar. Claro que você deve trabalhar. Paulo fala que não trabalhar, não coma. Né? Você deve trabalhar, mas o seu coração não deve estar ali. O seu coração não deve estar nas coisas desse mundo. O que mais nós vemos hoje são pessoas sofrendo, doentes cristãos de ansiedade. Cristãos sofrendo de ansiedade, não conseguem dormir direito, não conseguem pensar direito, não conseguem orar direito, ler a Bíblia direito, porque sofre de ansiedade. Está sofrendo de ansiedade, com o medo do futuro, com o medo da pandemia, ou com o medo de sei lá do que. Cadê o Salmo 91? Cadê o Deus de Israel que tantos nós louvamos? Jesus certa vez falou lá em Mateus capítulo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o vosso corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntem celeiros, contudo vosso Pai Celestial vos alimenta.
Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje floresce e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Qual de vós, com toda a vossa ansiedade, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um desses. Então por que vocês andais tão ansiosos, dizendo: com que comeremos, com que beberemos, com que nos vestiremos? Porque tais coisas os gentios, as pessoas do mundo, também vivem procurando. Mas o vosso Pai bem sabeis do que vocês precisam. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lança a ansiedade fora. Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele, lança sobre ele. Fique de olho na eternidade. Foque naquilo que é eterno. As coisas que são do mundo, a comida, a bebida, tudo coisa essencial, comer, beber e vestir. As coisas essenciais desta vida, o Senhor proverá. Não ande ansioso, o Senhor já está voltando. E aquele que volta, ele é poderoso para dar galardão conforme cada um segundo a sua obra. A demora de Jesus traz para muitos um dormir espiritual, traz para muitos perder azeite, parábola das 10 virgens, traz para muitos ansiedade, porque se Jesus está demorando a vir, então eu preciso resolver logo as coisas, eu tenho conta para pagar, eu tenho não sei o quê. Na verdade, Jesus falou lá em João capítulo 17, eu não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. O que ele está dizendo? Calma, eu vou voltar, mas enquanto não volto, vocês precisam vencer o que está nesse mundo. Vocês precisam vencer. E qual é a nossa vitória? É a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé é a nossa vitória. O que é fé? É um antônimo de ansiedade, porque o ansioso, ele não confia. Um ansioso não confia. Por isso que Jesus falou, por que andais tão ansiosos, homens de pouca fé? Homens de pouca fé. Eu fico olhando para essas passagens e penso, meu Deus do céu, como que nós, como igreja, vamos chegar a essa dimensão de Jesus? Nós somos seus discípulos. Nós somos seus discípulos. Nós precisamos ouvir o que está aqui, ó, João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Obedecer aos mandamentos é justamente ouvir o que ele está falando e obedecer. Sabe o que é ouvir e obedecer? É ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. E ele não tarda. Mas nesse ato de tempo, nesse intervalo de tempo, como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida? Porque eu prego para mim também. É para mim que eu prego também. A espada que corta aí, corta aqui. Eu preciso a cada dia mais estar me dedicando mais ao Senhor. Sabe por quê? Porque lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 26, vai falar assim, ó. Purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, pura, sem ruga, irrepreensível. Ou seja, como que Jesus quer encontrar a sua igreja? No baratinho, em santidade. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Em santidade. Em santidade. Quando você olhava para o sumo sacerdote no Antigo Testamento, você via Kadosh Kedushá escrito assim na testa, um turbante que ele tinha. Sabe o que estava escrito ali? Kadosh Adonai, perdão. Sabe o que estava escrito ali? Santidade ao Senhor. Você olhava para o sumo sacerdote e você ouvia lá na testa, lá de cara, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Está lá os serafins em Isaías 6. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 santidade ao Senhor. Ele vem. Mas você pode ver, em todos os textos das 7 igrejas, ele está requerindo ali arrependimento. Arrependimento.
santidade. O reino de Deus está chegando. O reino de Deus está vindo, mas para que eu possa herdar o reino, eu preciso de me arrepender. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. É arrependimento. Eu não tenho uma outra palavra para falar quando eu prego Apocalipse 3:11. Não tenho. A palavra é santidade. Não tenho nada além disso. Quando eu olho para esses textos, eu penso, eu preciso me arrepender, porque Ele está vindo sem demora. Ele está vindo sem demora. Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento é cara no pó, rasgar as vestes, saco na cabeça. Arrependimento, tudo figuras do Antigo Testamento que os profetas faziam. Arrependimento, arrependimento. E aí ele diz, ó, gente, um versículo, canta coisa bonita aqui no versículo, né? Eis que venho sem demora, ó, guardas o que tens. Guardas o que tens. Que interessante que essa palavra aqui, guarda o que tem, ele já fala no versículo 10 o que eles estão guardando. Ele fala aqui, ó, como guardastes a palavra da minha perseverança. Guardas o que tens. Guarda o quê? A palavra da perseverança. Qual é a palavra da perseverança? A palavra da perseverança é a palavra que eu não desisto de mantê-la guardada no meu coração até o fim. É a palavra, é tudo que envolve a palavra do testemunho da profecia de Jesus, é tudo que envolve os mandamentos de Jesus. Guarda o que você tem, essa palavra da perseverança. Quando você ouve essa palavra e você fala assim, Senhor, eu estou ouvindo essa palavra, está crescendo fé, eu não vou desistir, amém, eu vou prosseguir até o fim. É uma palavra de perseverança. É uma palavra de perseverança. Eu não vou deixar de me santificar. Você está guardando com perseverança essa palavra. E tem traduções que dizem a palavra da minha paciência. Por que paciência? Porque tem que esperar. Ele já está voltando, tem que perseverar. É aquele que perseverar até o fim que será salvo. É o que perseverar, é a palavra da minha perseverança. Guarda! Guarda essa palavra, guarda no coração. Como purificará o jovem o seu coração, diz lá em Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra nas tábuas do meu coração para não pecar contra ti. Guarda, guarda, guarda a palavra. Guarda a palavra. Guarda. O que é guardar? Guardar é praticar a palavra. É praticar a palavra. Tem um texto muito interessante em João capítulo 15. Ele vai explicar um pouquinho a respeito do guardar a palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele vai dizer assim. Olha que bonito esse texto, gente. João capítulo 15. Glória a Deus. Vamos ver o que é guardar a palavra? Amém. Ó, guarda a palavra da minha perseverança. Vamos guardar então, ó. João capítulo 15, versículo 17 em diante diz assim: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meu Deus, aleluia. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Jesus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Porque não sois do mundo. Antes, eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Jesus. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguiram a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Vamos guardar a palavra? Ele falou, olha, guardar a minha palavra é o seguinte, ó. Vocês vão ser perseguidos, sabe por que vocês vão ser perseguidos? Porque vocês vão amar ao próximo como eu vos amei. Aleluia. Como está o teu amor para com o próximo? É, meu Deus, aleluia. Jesus falou em Mateus 5,48, olha, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Glória a Deus.
Qual é a primeira atitude? Eu estou ensinando você a guardar a palavra. Qual é a primeira atitude que você tem quando alguém fala mal de você? Se você guarda a palavra, você fala bem dela. Meu Deus, é verdade. Que coisa, matemática estranha essa, né? Jesus. É uma matemática difícil de entender. Alguém fala mal de mim, eu tenho. Mas Jesus ensinou isso, eu tenho que guardar a palavra. Aleluia. Bendizei, olha só. Bendizei os que vos maldizem, ou seja, fale bem, abençoa aqueles que falam mal de você. Sabe quando Jesus fez isso? Lá na cruz. Pessoal matando ele. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Está bem dizendo, está abençoando os que estão fazendo mal a ele. Ele está guardando a palavra do Pai e ele nos ensina a guardar a palavra dele. Guardar a palavra é isso. É na hora ali que você vai ter que ser provado. Aí você vai demonstrar sua perseverança e paciência. Guardando a palavra. Amando os que fazem mal contra você. Gente, isso sabe o que é isso? Isso é andar como Jesus. Meu Deus, aleluia. É andar como Jesus. Porque amor é a demonstração máxima de que você serve a Jesus. E nisso serão reconhecidos que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. É amor. É guardar a palavra. É guardar o amor, porque toda a lei se resume em amor. Glória a Deus. Eu não preciso ficar aqui falando um por um. Eu posso falar amor e você já entende o que é. Então quando a gente fala em guardar a palavra da paciência, a gente está falando, olha, continue me amando. Mas é só amar a Deus? Não, porque quem ama a Deus ama o próximo. Claro. Quem ama a Deus ama o próximo. Não tem como desassociar isso. Oh Deus, aleluia. Que interessante. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, olha o que Paulo vai falar, gente. Esse é um dos textos que para mim, ele assim, mexe muito comigo. Porque ele dá um tapa na cara daqueles que são muito intelectuais. E ele está mostrando que a intelectualidade não é nada em frente ao amor. Olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que sou, como o sino que tine. Posso falar língua estranha pra caramba, posso ter dom de visão, posso ter dom de revelação, posso pregar bem, posso ensinar bem, posso curar, mas se eu não tenho amor, nada. Não vale nada. Não vale nada. É só um sino que está batendo ali, ó. Só faz barulho. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tenho amor, nada disso me valeria. Ainda que eu pegasse todo o meu dinheiro, minha riqueza, e entregasse para os pobres. Ó, que é bonito, né? Pegar toda a minha riqueza e dar para os pobres, né? Tem gente que pode fazer tudo isso, mas se não tiver amor... Sabe por quê? Porque o amor vai muito mais do que palavras. Vai muito mais do que eu ter até uma ação que, na aparência, ela é bonita. Mas agora Paulo vai entrar lá no coração. Ele vai dizer, porque o amor, ele é benigno. Ele é sofredor. Ele não é invejoso. Ele não se comporta indecentemente. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor nunca acaba. Nunca acaba. Nunca acaba. O verdadeiro amor nunca acaba. Nunca acaba. Pode vir a fé, a esperança e o amor. Mesmo assim, o maior destes é o amor. É o amor. Que coisa linda amar as pessoas. Que coisa linda amar as pessoas. Amar as pessoas
me faz ser semelhante ao meu Criador. Amar as pessoas me faz sentir a alegria da salvação. Amar as pessoas faz me sentir seguro para a vinda dele. Jesus pode voltar hoje, mas se eu amo, eu estou dentro. Estou dentro, ele vai me reconhecer. Ele vai dizer: vinde, benditos meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos procurar guardar a palavra da paciência. Vamos procurar guardar a palavra da perseverança. Ninguém está dizendo que é fácil, mas também ninguém está dizendo que é impossível. Ninguém está dizendo que é impossível. Agora, o que precisa é perseverar. Perseverar para perdoar. Perseverar para dar a outra face. Perseverar para poder segurar a língua. Né? Perseverar para poder segurar os olhos. Porque a candeia do corpo são os olhos, é dali que procede. Isto é perseverar. É perseverar. E o diabo, ele sabe aonde atacar no nosso ponto fraco. Só que o nosso ponto fraco em Cristo vai ser forte hoje à noite. Nós vamos vencer. Vamos vencer. Vamos vencer. Não pela nossa própria carne ou nossa força. Não. Vamos vencer pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. E por fim, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. Eu não quero que ninguém tome a minha coroa da vida, a minha coroa da justiça, a minha coroa de glória. Eu não quero, eu quero essa coroa para mim. Ela é minha. Ela é minha, ninguém vai tomar ela de mim, ninguém vai, e ninguém vai tomar a sua também, ela é sua, tome posse dessa coroa, coisa mais linda, gente, é a coroa. Sabe o que é a coroa? A coroa é prêmio, são prêmio para o vencedor. É um prêmio, aquele que correu legitimamente, militou legitimamente, vai chegar lá no pódio, o Senhor vai lá e vai te coroar. Rei e sacerdote do Senhor. Vai te coroar. Ele vai te coroar com a coroa da glória. Olha que interessante, eu tenho que ler esse texto. Tem que ler, claro, tem que ler. Né? 1 Coríntios capítulo 9. Já vou estar encerrando, tá? 1 Coríntios capítulo 9. Esse texto aqui é incrível porque ele mostra justamente isso que a gente está falando, que é a perseverança, a palavra da paciência. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 em diante, diz assim: e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A corrida é individual, tá? E todo aquele que luta de tudo se abstém. Ó, você está lutando? Você vai ter que se abster de tudo que te atrapalha. Ó, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes, olha aí, ó, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então o que eu faço com o meu corpo? Ó, amasso. Não quero, não faço, não posso. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu subjugo meu corpo à servidão. Eu subjugo, porque eu preciso, ele está falando, olha, se eu não subjugar meu corpo à servidão, eu vou pregar para um monte de gente e eu vou ser reprovado. E eu vou ser reprovado.
Eu preciso subjugar, eu preciso vencer minha carne, eu preciso vencer minha natureza pecaminosa para que eu também conquiste a coroa da incorruptibilidade. Incorruptibilidade. E esta é a nossa maior vitória. Esta é a nossa maior vitória, a incorruptibilidade. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 em diante: eis que vos digo o mistério, nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, né? E o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Porque convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revestido de imortalidade. Porque quando isto que é corruptível, essa carne aqui, ó, se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus é quem nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A incorruptibilidade, a coroa, é a vitória sobre a morte. É a vitória sobre a morte. A morte não terá mais autoridade. Vamos chegar lá na eternidade. Vou chegar para alguns irmãos. Vocês se lembram que lá, há 435 trilhões de anos atrás, estava lá pregando lá? É verdade, me lembro. É por toda a eternidade, de eternidade, de eternidade, de eternidade, de eternidade, de eternidade, de eternidade, incorruptíveis. Nunca mais, nesse corpo aqui haverá um fiasco, um átomo de pecado. É santidade plena. É poder olhar para a face do Pai sem vergonha alguma. Sem vergonha alguma. Sem se esconder. Olhar para a face dele. Gente, isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Olhar a face do meu Criador. O quem criou os céus e a terra. O Deus eterno. E o que eu fico mais espantado, por ser apenas um grãozinho de areia em meio à multidão, é que o nosso Pai está esperando por esse momento. Esperando por esse momento. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Te ama de tal maneira que enviou o seu Filho para que morresse por você. Aleluia. Aleluia! Jesus vem sem demora. Jesus vem sem demora. Quando Jesus estava subindo, estava lá os discípulos olhando para o alto. Pelo texto parece que eles ficaram um maior tempão lá, parados igual uma estátua. E os anjos tiveram que falar para eles: por que vocês estão olhando assim para Jesus que subiu entre as nuvens? Porque Ele descerá do mesmo modo que vocês estão vendo Ele subir. Ele vai descer. Ele vai voltar. Ele vai se encontrar com a sua igreja. Oh, aleluia! Eu creio nisso. Guarda, gente. Guarda até o fim essa palavra. Guarda até o fim essa palavra. Você tem o que o mundo não tem. O mundo nem pensa, nem tangencia essas coisas. Eles nem estão preocupados com comida, com bebida, com vestimenta. Nós não. A nossa esperança é o reino. A nossa esperança é a Nova Jerusalém. A nossa esperança é o Cristo. A nossa esperança é a salvação, é a eternidade. A nossa esperança é outra coisa. É aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nunca penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo fala da ressurreição e logo em seguida ele diz: olha, console uns aos outros com essas palavras. Console uns aos outros. Fala da ressurreição. Papai, mamãe, que um dia já morreu, em Cristo, iremos ver naquele dia. Vamos ver. Sabe por quê? Nós somos filhos da ressurreição. Somos filhos da ressurreição. A morte pode até nos pegar. Se pegar, vai que Jesus volta antes. Mas a morte pode até nos pegar, mas é por pouco tempo.
por pouco tempo ali. É por pouco tempo. Porque nós não fomos criados para a morte. Fomos criados para estar com Jesus. Essa é a nossa esperança. É por isso que eu morro por isso. Você quer? Eu morro por isso. Eu dou minha vida por isso. E todos nós devemos de dar também. Todos nós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Todos nós devemos de entregar, se necessário for, a nossa vida por essa palavra. Todos nós. Todos nós. Porque a morte é uma expressão máxima do amor. Ninguém tem maior amor do que esse, de entregar sua vida pelos seus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar.